Para mim é uma questão muito doida, tá? Porque o que acontece é que, no fundo, se trata para mim de mentalidade, né. O que que tem norteado até hoje, né, os esforços criptonativos, né, que não são exchanges, são tipo os protocolos, são as programações na blockchain, contrato inteligente, sempre é uma mentalidade criptoanarquista. Então o DeFi, pra qual é a narrativa do DeFi que estava vindo até agora? "Ah, o DeFi você vai resistir ao governo, eu uso DeFi porque eu não quero pagar imposto, eu uso DeFi porque o governo não vai poder me controlar e aí eu vou me libertar e tudo mais, né. Essa é uma mentalidade criptoanarquista e ela está enraizada desde a criação do Bitcoin, cujo white paper nasceu num berço cypherpunk. Os cypherpunks são ativistas tecnológicos que usam tecnologia para quê? Para minar as forças do governo, para subtrair a força do governo ou até para derrubar e quebrar e destruir o governo. Mas dentro desse início do mundo cripto, tinha uma outra categoria de pensadores que vieram antes dos cypherpunks. E quase ninguém manja disso. Eu falei um pouco disso num relatório que eu fiz sobre a vida do Satoshi. Esses caras que vieram antes dos cypherpunks se chamavam os high-tech Hayekians, ou os Hayekianos de alta tecnologia. Né, Hayekianos do Friedrich Hayek, um dos pais do liberalismo econômico. Então, eles curtiam a pegada do Hayek, de liberalismo econômico, e queriam usar tecnologia não para quebrar o governo, mas para modificar o governo e para forçar o governo a ser mais liberal. E isso acontece hoje. Por que a gente tem um Pix hoje, cara? Porque se o governo não implementa um Pix, ele vai ficar para trás. Sim. Então, enquanto a tecnologia evolui, ela força e ela põe os governos em xeque e força eles a fazerem concessões para os indivíduos. É assim que um hayekiano de alta tecnologia pensa. E eu acho que a gente vai ver uma divisão em DeFi, onde vão ter protocolos que vão se aliar ao governo. Esses protocolos DeFi, eles vão por livre e espontânea vontade e vão proativamente implementar as regras do governo dentro do seu código. E outros protocolos DeFi vão abraçar a resistência e vão continuar evadindo qualquer tipo de regulação. Isso vai criar um racha, né? Esse racha já existe desde os anos 60 e 70, quando os hayekianos brigaram com os cypherpunks e as comunidades se dividiram. Porque um braço estava disposto a conversar com o governo e o outro queria destruí-lo. E até hoje isso volta, né, para mim como uma nova tendência em DeFi que vai ser um racha mesmo na mentalidade dos protocolos e possivelmente dos investidores também. Cara, então o DeFi, um braço do DeFi, ele vai acabar se tornando de fato uma infraestrutura do mercado tradicional. Ele vai permitir que isso aconteça, né, e o Tá, mercado vai ter que escolher adotar ou não. tá. Então você imagina, por exemplo, que a Uniswap, ela implementa todas as regras que o governo coloca, porque não existe, tá? O governo coloca a regulação, ela chega, a gente tem clareza regulatória, a Uniswap vai ler, vai falar: "Tá bom, tá, para mim dá", e ela vai implementar tudo aquilo. Não vai precisar receber uma intimação da SEC, ela vai implementar. Uma vez que ela faz isso, ela abre as portas para que entrada de que tipo de dinheiro? Dinheiro institucional. Que Dinheiro tá de verdade. dinheiro de verdade. Que dinheiro de verdade que tá traumatizado com o quê? Tá traumatizado com Sam Bankman-Fried, tá traumatizado com Celsius, tá traumatizado com Voyager, tá que nem o Bruno. "Pô, eu não vou mais colocar meu dinheiro nesse negócio, eu vou colocar dinheiro na Aave, porque pelo menos eu sei que a Aave vai fazer com o meu dinheiro aquilo que ela prometeu que ia fazer antes", né. E eu acho que abre espaço para isso, só que ainda tem chão, tá, mas talvez para mim esse ano a gente já comece a ver isso de maneira mais clara, pelo menos no posicionamento dentro das comunidades desses protocolos. Cara, isso vai muito de encontro com o papo que a gente teve ontem com o Caio. A gente falou ontem com esse episódio ainda vai sair, mas com o Caio, que faz parte da Arthur Mining, que é uma mineradora de Bitcoin que, na verdade, é brasileira e operação lá fora. E aí a gente estava trocando ideia depois do podcast, e ele falou assim pra gente, falou: "Cara, é engraçado que no início do mercado cripto, as pessoas que mais adotaram não eram as pessoas tech, puramente tech, eram as pessoas libertárias". Era uma mentalidade de por que aquilo fazia sentido, e talvez para o cara tech, apesar de ser uma engenhoca interessante, ele falava: "Pô, eu não vejo sentido nesse negócio", porque ele não tinha a mentalidade libertária que cripto trazia. Sim. E eu acho que essa foi a É. narrativa durante muito tempo, e o mais interessante que você está falando é que essa narrativa está mudando ao longo do tempo. E eu tive também uma conversa que eu estava falando, de mercado regulado de cripto, assim, como é que ia ser. E aí o cara que estava ouvindo, ele era CEO do escritório que eu estava falando. Ele falou: "Pô, mas isso não é um contrassenso? Você está falando de regulação, de como isso pode ser incorporado por governo, por instituições reguladas e mas cripto não era exatamente a ideia não era o exato oposto disso?" Aí, a gente parou por um tempo, assim, e falou: "Cara, não necessariamente, assim, eu acho que tá caindo para outro lugar, assim, a gente tá tendo uma divisão realmente". Eu pensei exatamente nesse racha.
E aí eu expliquei para ele que provavelmente o maior ganho vai ser de interoperabilidade, então de operacional, de você ter mais observância, de um código que seja mais seguro, da criptografia por si só, que tem outras inúmeras vantagens ali dentro, fora o que se pensa nos estrito senso libertário de cripto. Exato. E aí, para Cripto mim vai foi um gerar dinheiro, brainstorm é. na hora, eu falei: "Nossa, É. cara, esse cara tem um ponto, assim, não era o que era cripto há 5 anos atrás". É, você quer ver uma coisa, assim, eu não sei se vocês sabem, por exemplo, a Uniswap, ela é hoje o segundo maior mercado de Ethereum, só tá atrás da Binance. Se você tirar a Binance, a Uniswap tem mais jogo com Ethereum do que qualquer corretora centralizada. E a Uniswap tem 33 vezes menos funcionários que a Coinbase. Olha que louco, cara. O cara tem, na verdade, uma margem operacional, enfim, É, isso é interessante porque eu gosto de comparar protocolo muito com empresa, assim, eu sempre falei, para mim um sonho é a gente poder ter o senso de real yield implementado e você não ter problemas regulatórios em relação a isso, porque em algum momento a gente vai ter, porque vai ser muito próximo. O real yield nada mais é do que aquele protocolo passar parte das taxas, dos fees gerados no protocolo para os detentores dos tokens de governança, meio que em contrapartida, como se fosse literalmente uma ação. Então o cara tem o direito de governança e ele também tem direito a receber os proventos daquele determinado ativo. Só que vira praticamente uma ação, se é uma ação é um security, se é um security tem que ser regulado, e se for regulado provavelmente não pode ser da forma que é hoje. Mas pegando na ótica empresa, negócio, o ganho de eficiência operacional é gigantesco. E provavelmente muitas estruturas centralizadas não vão conseguir competir se você literalmente ampliar e colocar esse tipo de senso em massa para inúmeras funcionalidades, e ele for fluido. Obviamente, a gente tem o empecilho de UX e tudo mais, mas vai ser muito difícil você competir se isso realmente for regulado e se você tiver, por exemplo, um real yield. Pensa o quanto vai valorizar se você efetivamente pagar os proventos de taxas geradas naquelas plataformas. Vai ser um negócio bizarro. A gente entra de novo naquela questão do porquê cripto, e eu falo cripto agora como um todo, né, envolvendo a blockchain como infra, por que que tem valor? Porque é eficiente. Então, você resolve problemas. E tem também a grande pergunta, né? Como ganhar dinheiro? Basta você resolver problemas. E cripto resolve problemas. Ô, Casta, queria aproveitar até a tua didática, porque a gente tem algumas perguntas aqui.